tudo bem? Eu sou a Jen, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Você está no canal Mundo Vibrante, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ilusão. Quando a gente começa a nossa existência, a gente não tem conhecimentos referentes ao mundo onde a gente está sendo inserido. E com o tempo a gente começa a entender que várias coisas acontecem. Várias coisas que são imprevisíveis, mas também coisas que são determinadas. A gente sabe que assim como nós nascemos, todos nascem, e a gente sabe também que todos crescem, todos morrem. Esse é o processo, né? É o ciclo. Essa constatação, ela foi um dos gatilhos, vamos dizer assim, para o nosso queridíssimo Buda começar a busca dele. Pelo que eu sei, a história que eu li do Siddhartha Gautama, que é o primeiro Buda, ele era um príncipe, né? Daí ele sai lá do seu castelo, vai passear na cidade. Tô contando com as minhas palavras, deve ser um pouco diferente, mas tudo bem. Então ele vai passear na cidade e daí ele se depara com os 3 estados do homem, vamos dizer assim. Quando eu digo do homem, não é do homem, tá? Mas é homem em sentido generalizado. Ele vê um homem velho, ele vê um homem doente e ele vê também um cadáver, um homem que já morreu. Não sei se foi bem isso, mas a ideia é essa. Então ele se depara com esses 3 estados que acontecem com basicamente todo ser humano. O ser humano nasce, cresce, envelhece, fica doente, morre. Ele começou a se perguntar se não haveria algo mais do que apenas esta vida que nós estamos vivendo. Porque uma vida que termina, em teoria, ela não pode ser real. Ela não pode ser a única vida, porque tudo que você aprende, tudo que você faz, seria uma coisa que não teria sentido nenhum. É sobre isso que eu quero falar. Tendo em vista que nós estamos aqui numa existência para termos experiências, para podermos evoluir cada vez mais, nós temos situações e situações. Por que eu estou dizendo isso? É porque nós temos aquelas situações que propiciam o nosso desenvolvimento real, a nossa evolução, e nós temos também situações que são como uma armadilha, tá? Elas vão te fazer ficar parado, tirar o teu foco, fazer você perder o seu tempo. Acontece às vezes de você se envolver muito em alguma coisa. O que é comum tomar muito o tempo das pessoas hoje, desde muito cedo? É o que? É o celular, computador, né? Dentro desses 2 aparatos existe realmente assim um mundo de possibilidades de entretenimento, vamos dizer assim. Só que quando se torna um exagero o entretenimento, por exemplo, você vai jogar um jogo, você fica muito preso nesse jogo, você nem percebe o tempo passando, mas o tempo passa. E daí vamos supor que você tem uma realidade em que você trabalha suas 8 horas por dia, depois você chega em casa, que é o momento do seu lazer, aí você considera fazer o quê? Vou jogar um joguinho, vou me distrair, vou assistir uma série, vou assistir um filme, enfim, vou fazer alguma coisa. Eu vou pegar o exemplo do jogo, tá? Porque é uma coisa que esteve muito presente na minha vida. Então eu posso falar sobre isso. Aí você chega do seu trabalho e você vai jogar. Você só quer fazer isso. O tempo todo que você tem livre, que é um tempo que você poderia fazer incontáveis coisas se você quisesse, aprender inúmeras coisas, enfim. O que você faz é apenas passar o tempo. Você fica ali, você se distrai, você passa o tempo, você acaba ficando estagnado naquele mundo, né? Naquele universo envolvido com aquelas coisas. Só que como nós estamos aqui para aprender, para evoluir, quando nós não estamos tendo avanço, vamos dizer assim que a vida te dá um empurrãozinho para você acordar. Esse empurrãozinho foi você mesmo que determinou, né? É você que determina isso. É como se fosse um plano de emergência. Pelo que eu fiquei sabendo, né, através de assistir as lives lá no canal da doutora Mônica de Medeiros, eu fiquei sabendo que antes de você encarnar, você faz todo um planejamento, porque você quer evoluir. Isso daqui é necessário para isso, a nossa existência é necessária para isso, e estar encarnado é um mérito também. Então,
a encarnação ela é muito planejada, para que você consiga evoluir naquilo que você se propõe para. Então você tem planos B, por exemplo. Eu vou nascer, vou passar por essas coisas. Mas eu posso me distrair, né? Porque o mundo material é legal, tem muita coisa e tal. Eu posso me distrair. E se eu me distrair, o que eu faço? Se até essa idade que eu não tiver ainda aprendido tal coisa, então vamos colocar aqui um negócio para acontecer. Vamos ter ali uma doencinha. Dessa doencinha vem para quê? Para fazer você sair da rotina em que você está e buscar outras coisas. E esse seria um plano B. Existem planos B, C, D ao longo da existência, né? Passei o plano B, começamos a evoluir, parei. Mas não é ali que eu tenho que ficar. Então, se eu não me mexer de forma natural, se eu não for por mim mesmo, aí outras coisas podem acontecer. Isso tudo para motivar a evolução. Vamos imaginar, então, que nessa rotina de ir para o trabalho, voltar, jogar o tempo todo e se alimentar, enfim, coisas básicas, você não está mais evoluindo de fato, você está numa situação cômoda, numa zona de conforto, vamos dizer assim. Aí vem o plano B, plano C, plano D, enfim, uma depressão. Vamos dizer assim, que aquilo você começa a sentir um vazio, porque aquilo não te preenche, né? Você está fazendo sempre a mesma coisa, a repetição se torna maçante, e você acaba desenvolvendo um processo de depressão. E isso leva você para outros caminhos, porque você vai ter que buscar um jeito de sair dessa depressão para não cair ainda mais, né? E daí vamos imaginar que você retoma hábitos antigos que você tinha. Você pode, por exemplo, tocar um instrumento que você tocava, você pode desenhar, você pode escrever, você pode fazer artesanato, qualquer coisa. Mas você retoma um hábito que você tinha que há tempos você já não fazia mais. E daí dá um estalo dentro da sua cabeça, porque de repente você para e pensa, olha quanto tempo que eu fiquei fazendo sempre esse negócio, quando eu podia estar aprendendo muita coisa, quando eu podia estar fazendo muita coisa diferente. Então, isso é uma ilusão. É o que eu quero falar. É um exemplo de ilusão. A ilusão de que você chegou num ponto em que você pode parar. Isso é uma ilusão. Porque este ponto em que você para, ele não chega. Você nunca para. E quando você para, você vai levar assim um pontapézinho na bunda para ver se você se acorda e vai mais longe. Então, nesse caso, houve uma ilusão que fez o quê? Fez perder o tempo. E daí nós temos que ter o foco na evolução para não perder este tempo que para nós é tão precioso. E essa foi apenas uma situação que aconteceu, né? E que serve para ilustrar isso daí. Eu quero que você pare e pense quantas coisas que não têm um real peso e roubam a serenidade, roubam a tua serenidade. Quantas coisas. Pensar que a gente pode mudar as pessoas é também uma ilusão. Assim como acreditar que ficar correndo atrás de coisas materiais vai levar a gente longe. Isso é uma ilusão, porque como eu já falei no outro vídeo, quando você sair dessa realidade, tudo que você tem vai ficar. Então não adianta ter esse apego todo. Mas eu não posso ter coisas então. Pode, claro que pode. O que não pode acontecer é você pensar que a sua vida depende dessas coisas. É você se sentir preso às coisas. Porque é uma coisa engraçada. A pessoa que tem necessidade de ter algo, ela vai ficar correndo atrás desse algo sem conseguir. A pessoa que já não tem necessidade, as coisas vêm mais fácil. Porque ela já não tem a necessidade, ela já não sente que precisa daquilo. É bastante interessante que a gente reflita sobre as coisas com as quais a gente está gastando o nosso tempo e ver se realmente está valendo a pena, está sendo útil. Nós devemos pensar na vida não só aqui, porque aqui é quando você é posto à prova para mostrar aquilo que você já sabe e também para adquirir novos conhecimentos e aprender mais. Então, sair daquilo que você é, ter uma evolução mais significativa. E essa evolução ela se dá mais aqui na terceira dimensão, justamente porque a gente está num mundo relativo, dual. A gente está lidando com a relatividade das coisas. Então, a gente tem muito julgamento,
do que é bom, do que não é bom, do que é certo, do que é errado, mas a gente não pensa no real sentido da coisa, né? A gente só julga. Ah, isso é certo, mas é certo por quê? Ah, porque alguém me disse, me disseram que é certo. Então, porque disseram, tá certo. Enfim, a gente não faz esse pensamento lógico, muitos de nós não fazem. A gente só segue a massa. Só que seguir a massa, às vezes, leva a gente para um caminho que não é interessante. Então, a gente tem que aprender a se destacar no meio dessa massa. A gente tem que aprender a sair da massa. E a gente sai da massa com os nossos próprios pensamentos, nossas próprias opiniões, tendo as nossas experiências por nós mesmos. Então a gente precisa pensar na vida aqui na terceira dimensão, mas também na continuidade dela, em outras instâncias que a gente ainda não conhece ou a gente não lembra, tá? Então é interessante a gente sempre se perguntar: isso daqui que eu estou fazendo é útil para o meu espírito, para a minha evolução? Vou usar em outros momentos que não seja só agora? E se a resposta for sim, então é válido o investimento. Agora, se for uma coisa só da terceira dimensão, só dessa sua encarnação, que quando você morrer já não vai servir para nada, seja coerente com o uso do seu tempo. Não quer dizer que você não possa ter os divertimentos, aproveitar tudo que existe aqui, porque tem muita coisa legal, mas você não deve se perder na ilusão dessas coisas. E procurar sempre manter o foco na sua evolução, buscando se autoconhecer, adquirindo mais conhecimento e colocando isso em prática para ajudar os outros, sempre pensando no bem maior. Então esse foi o vídeo, falei um pouquinho sobre ilusão. Eu espero que você tenha gostado, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha e até o próximo vídeo.